Muito bem, amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril. E os nossos convidados especiais, aqui ao meu lado esquerdo, o professor Átila, professor de judô da Semesport, e ao meu lado direito, o querido Gabriel, que é um dos grandes nomes aí de destaque da Semesport aqui da cidade de Ourinhos, né? Professor, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o judô, né? E também sobre as conquistas que vocês tiveram no ano de 2015. Existem proibições durante as lutas? Existe. Tem as regras, tem os regulamentos, então tem algumas coisas que hoje em dia a Federação Internacional de Judô faz a regulamentação para que de repente a luta fique mais fácil e mais dinâmica. Então tem certas coisas que não se pode mais utilizar ou não se pode mais fazer, desde medida de kimono, proteções, tem proteções hoje adequadas. Eu acho que o que mudou bastante dentro do judô nos últimos anos foi a relação ao kimono e as regras de pontuação, que facilitaram mais ainda, né? Professor, uma curiosidade, né? O que é kumikata? É isso? Kumikata mesmo? Kumikata. É kumikata. Kumikata. O que é kumikata? Quer dizer pegada. Fazer a pegada no kimono, né? E esse tipo de treinamento a gente tem constante. Tanto que de repente a mão do judoca não é a mão mais bonita de se ver, né? A mão do lutador de judô, ela sempre tem calos, né? Lesões. Deixa eu ver a mão do Gabriel. Mostra aí, Gabriel. E a gente sofre um pouquinho. O Gabriel não é minha, não. Mostra lá de novo. Tá. A mãozinha dele parece que tá boa dele ainda, tá bonita viu? ainda. Bonita A dele ainda tá bonita. Ele vai na manicure ou não? Não, deve escondido e eu não tô sabendo. Não vai não. Olha, a gente está batendo um papo aqui com os nossos atletas da cidade de Ourinhos. É muito importante divulgar isso para vocês. Acredito que o meu amigo Saliba, que também está aqui ao meu lado, né, da Jovem Pan, fez isso a vida toda, porque ele sabe o valor do esporte, né? E é legal esse bate-papo, né? Agora falar um pouquinho sobre as graduações. O nível é identificado através da cor da faixa do kimono, certo? Isso. É igual ao do karatê? É parecido. Como nós somos um pouquinho mais antigos que o karatê, cada um acho que adotou um critério. Tá? No caso, a graduação do judô, ela não nasceu no Japão, ela nasceu na Europa, né? Então veio com o estímulo das pessoas se permanecerem dentro do esporte, porque no Japão mesmo são só duas cores, aquele bem antigo judô tradicional mantém só duas cores, a branca e a preta. Então às vezes você olha para um atleta que ele é faixa branca e você fala, ele deve ser iniciante, às vezes ele tem 20 anos de casa. Tá? Aí quando veio a evolução, a expansão do judô, vieram para a Europa, e na Europa houve-se essa evolução, como eu falei, houve a evolução do kimono, houve a evolução da faixa. Aí nós começamos com a branca, hoje temos cinza, azul, amarela, verde, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. E acima da faixa preta temos a vermelha e branca e a vermelha, que são as graduações dos grandes professores, os grandes mestres que a gente sempre fala, né? Professor, nós temos alguns vídeos que vocês trouxeram para nós. Pode soltar o primeiro, Nick? Pode comentar. Esse aí é os Jogos Regionais ano passado, que é o Frank Emílio. O Frank Emílio, ele é marido da Liz Dave, que foi técnica de basquete aqui. E hoje ele pertence à nossa equipe, né? Ele está se recuperando de uma lesão no olho, que ele teve um problema de descolamento de retina. Mas vira e volta. Que é o dele? É o azul. É o azul. Aí ele está lutando com um rapaz da cidade de Assis, nos Jogos Regionais. E ele teve um grande desempenho, né, na luta, e tanto na equipe, né, não só ele como os outros componentes. Mas a gente tem mais um vídeo dele que ficou destacado, né? Os meninos gravaram, passaram, e ele sempre foi um grande resultado para nós, né? Conquistou bons resultados para nós, né? E a gente chama, o apelido dele é o cubano, né? O nome dele é Frank Emílio, né? Frank Emílio Vidal Mori. Professor, você treina quantos judocas aqui na Semesport? Eu treino desde a iniciação, tá? A iniciação começa-se com 7 anos. Eu tenho em média de 90 alunos na base de iniciação, tá? 90 alunos na iniciação? Na iniciação, tá? Aí junto com a iniciação tem os atletas de base, em torno de uns 40. Aí eu tenho a equipe de rendimento, que é em torno de uns 15 que faz parte. O Gabriel, o William Gabriel, os outros meninos, tá? E eu tenho a equipe master. Eu tenho os veteranos que treinam à noite, em torno de uns 20
que estão treinando à noite, né? Só que isso é frequente, todos os dias treinam. Então, somando um pelo outro, dá mais de 150. Dá mais ou menos isso, né? Qual que é o atleta mais antigo que treina com você? O mais antigo... Não é o mais velho, é o mais antigo. Não, o mais antigo chama Marcos Vinícius. Ele está recuperando o joelho, porque ele teve uma lesão no joelho, né? Mas ele está comigo desde quando eu cheguei aqui, já fazem 23 anos. Você estava falando que esse rapazinho aqui do meu lado está contigo também faz muitos anos, né? Desde qual idade? Ele desde os 10? Ele está desde os 8, né? Desde os 8. Desde os 8. Desde os 8 agora. Eu vou fazer 18, fim do mês. Então, 10 anos? Eu tenho ele com 10 anos, eu tenho o William Gabriel que tem 13 anos comigo, eu tenho o João Pedro que está 12, eu tenho o Lucas que está 10, tenho o Wesley que está há 8 anos comigo, então tenho sempre uma quantidade grande que o pessoal mantém nessa. Uma pergunta mais direcionada à emoção. Você, como professor deles, convive toda semana. Eu acredito que você acaba também se envolvendo com a questão pessoal, de educação. O que significa para você a convivência com eles, né? No intervalo aqui você estava comentando que muitos deles são como filhos para você, né? Como que é a tua preocupação em questão até da educação deles, etc.? Olha, Abner, eu sempre estou cobrando isso. Eu como exemplo que eu sempre falo, eu como professor tenho que ser exemplo. Sim. Sabe, eu como atleta sempre fui um cara estudioso, sempre fui um cara dedicado ao estudo. E eu sempre cobro isso deles. Porque de repente, lá na frente, não dê mais certo dentro do judô, ou que continuem com o judô, mas levem uma vida, uma carreira profissional por fora, eu acho que eles têm que manter essa integridade pessoal, tem que ter um caráter profissional, sabe? E a gente tenta sempre trabalhar isso, sempre passando exemplos, apesar que às vezes não nos escutam, tá? A maioria das vezes não gostam que a gente fale. E por incrível que pareça, toda vez que a gente avisa, lá na frente a gente fala, eu te disse, não disse? Tá? Então, a gente tenta sempre estar em cima disso, porque daqui a pouco um vai para uma cidade, vai fazer faculdade fora, o outro vai para outro lugar, e a gente espera que tenha algum valor dentro da vida pessoal deles, que de repente consiga ter passado alguma coisa de bom e interessante para eles, né? Professor, chegou uma mensagem para você aqui de uma pessoa que está assistindo o programa. Ela diz o seguinte: só gente fera no programa. O professor Átila é um exemplo a ser seguido. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Foi uma mulher que mandou essa mensagem. Ela estava fazendo um curso em Harvard há 2 semanas, a Maria Tereza. Professora Maria Tereza. Professora Maria Tereza. Falo pra ela, muito agradeço, muito. Pode falar com ela. O elogio dela e sempre o carinho que ela teve, sempre teve uma atenção para nós, né, dentro do esporte, né? De modo geral, ali dentro da Semesport, ela sempre nos apoiou, sempre nos auxiliou, sempre quando a gente teve uma precisão dessa parte, né? Tem uma mensagem também de um futuro oponente seu aqui, que quer chamar você para o tatame, para uma luta talvez. Belíssimo profissional e diga que no Master eu tô dentro. O Newton Batista Ângelo, NBA, quer tirar uma contigo, hein? Olha, o Newton, você sabe que ele só ameaça. Fala, não faz nada. Ele fala um monte de... Ele chega lá, às vezes eu passo até medo quando ele começa a falar, vou pegar, vou fazer. Eu falei, tá bom, eu vou acreditar nisso. Bom, agora conversar um pouquinho com o Gabriel. Gabriel, você está já no judô há 10 anos treinando, né? O que representa para você o professor Átila e a importância que ele tem na sua vida como professor, como conselheiro? O que você tem a dizer do professor? Olha, assim, quando eu entrei no judô, eu era muito, assim, terrível, basicamente essa é a palavra, terrível. Eu entrei no judô, eu sabe, criança quando chega a primeira vez num lugar, fica meio assim, nossa, o que eu vou fazer aqui? Meu Deus. Aí eu comecei a treinar. No primeiro treino eu saí chorando, porque eu não tava aguentando. E assim, eu nunca fui magrinho, eu sempre fui gordinho. E o treino, ele não aliviou o treino, porque eu era pequeno. Eu comecei a treinar, eu saí chorando porque eu não conseguia fazer. Passou uma semana e tal, eu peguei o treino, aí ele deu um tempo, ele olhou pra mim e falou assim, você quer competir? Eu falei, eu quero. Fui na primeira competição, apanhei, não fui bem. Aí deu um tempo, ele chegou em mim e falou assim, olha, isso acontece, sua primeira competição.
mais pra frente você consegue resultado. E deu, na minha competição seguinte fiquei em terceiro lugar, e na outra seguinte eu fiquei em segundo. Então assim, o que ele representa pra mim é um segundo pai pra mim. E o judô pra mim eu não me vejo saindo do judô, não me vejo fora do judô, assim, sabe? Virou meio que uma parte de mim, entendeu? Assim, às vezes você fica meio bravo, assim, de saco cheio, mas é de momento, depois volta de novo. Olha, tem uma luta do Gabriel aí, vamos passar um pouquinho, eu queria que o professor Átila comentasse um pouquinho essa luta. Esse aí foi ano passado no fase regional dos Jogos da Juventude, que a gente realizou aqui em Ourinhos, essa fase, né? E o Gabriel estava disputando a vaga com um menino da cidade de Assis. Aí ia só o campeão para a fase estadual, né? Fase final, melhor dizendo, dos Jogos Abertos da Juventude, né? E ele sempre foi dedicado, sempre falo, faz a sua parte com tranquilidade, que você vai saber trabalhar direito em cima do tatame, vai saber conquistar o seu resultado, né? E esse rapaz, ele é bem mais pesado que o Gabriel, né? Ele é uns 20 quilos mais pesado que o Gabriel. Qual que é o de faixa preta? O Gabriel que está por cima, né? O adversário dele que está por baixo. Tá. E o Gabriel sempre foi determinado, né? Ele nunca, vou dizer assim, abaixou a cabeça para um adversário, né? Independente do tamanho que seja o adversário, porque hoje os meninos da idade do Gabriel são quase de 1,90 m para cima, né? Eu sou o menor da categoria, na verdade. Sou o menor da categoria. E aí Isso ajuda ou dificulta na hora da luta? O grande ou o pequeno, você quer dizer? O pequeno. O pequeno depende da adaptação dele. Porque eu sempre falo para o Gabriel, nós temos um grande exemplo que é um atleta japonês com 1,70 m, com 130 kg, ele foi campeão mundial no ano, foi campeão olímpico no outro ano, lutando com adversários acima de 2 metros de altura. Então eu falo para ele, depende do que você treina e está a fim de fazer. Então ele sempre foi dedicado, como os outros meninos são dedicados, né? Nesse dia nós classificamos todos os atletas, né? Foi um bom resultado para nós ano passado, essa fase regional dos Jogos, né? Tá. Gente, nós vamos chamar mais um intervalo rapidinho, já a gente está de volta e continuamos com o nosso professor Átila e o Gabriel aqui, tá bom? Fique ligado que já a gente está de volta.